A paz do Senhor, uma boa tarde. Vamos continuar o nosso estudo falando sobre os nossos filhos? Eu quero falar hoje, ali no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 5, o Senhor nos fala assim: sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. Nesses dias nós precisamos aproveitar para nós ministrarmos as nossas famílias com relação à educação dos nossos filhos. Tem dias que nós queremos o carinho, nós queremos a atenção dos nossos filhos. De repente é nosso aniversário, agora vai vir o Dia das Mães, seja o Dia das Mães, mas parece que nós só levamos levamos bronca e mau humor dos nossos filhos. E isso acaba com o nosso coração de mães. Então nós nos fechamos e nós sofremos. Talvez nós brigamos, talvez a gente grite, mas nós não executamos eles com uma correção, nós não exercemos a disciplina, uma disciplina benéfica com amor, mas com autoridade. E esse é um grande problema. Muitas mães têm sofrido com este problema devido aos traumas da sua infância, ficam refém, né, dos seus pensamentos, de que se você disciplinar o seu filho, ele não vai te amar. Hoje em dia, os pais estão com medo de perder o amor dos filhos. Então, nós precisamos entender que a disciplina ela é a maior expressão de amor que um pai e uma mãe elas podem dar para o filho. Toda vez que nós estivermos disciplinando os nossos filhos, que nós estivermos sendo firme com eles, nós temos que ter firme no nosso coração de que nós estamos amando eles. Claro que quando seu filho ou sua filha estiverem na idade de adolescência, você não vai usar a vara para corrigir. Nada que vai desenvolver no seu filho uma agressividade ou a vergonha, mas negocie com ele os benefícios que nós temos por nós sermos pessoas corretas, pessoas que cumprem com seus deveres, e por isso nós passamos a ter direitos e regalias. Isso é um grande ensinamento que nós damos para os nossos filhos. E nós vamos ver agora na palavra de Deus alguns erros de educação na criação dos filhos de muitos homens de Deus e mulheres de Deus. Então nós vamos ver Davi, né? Ele criou seus filhos com brandura em vez de firmeza. Eu quero deixar claro, tá? Que a melhor forma de disciplinar um filho é usar a conversa, né? Nós conversarmos com os nossos filhos, olharmos nos olhos deles. Mas quando a conversa ela não resolve, então o filho tem que sofrer perdas, né? A disciplina, ela não significa agressão ou violência, tá? Mesmo que verbal, nós precisamos cuidar com o que sai da nossa boca para os nossos filhos. Mas uma correção na dose exata, nós tirarmos deles, né, algo que lhe dá prazer, para que a ordem seja aceita, mas não com estipulando algo que nós não vamos conseguir cumprir, né? Mas para que o seu filho ele não venha perder o respeito pela sua autoridade. Então, nós temos que buscar no Senhor. Meu filho fez isso, isso e isso. Isso não está correto. Eu vou conversar com ele. Eu converso, eu explico. Ali eu observo a reação dele. E ali eu estipulo limites para ele. Se ele voltar a agir de uma forma errada, eu vou ter que usar uma disciplina um pouquinho mais drástica. E ali eu vou retirar algo que dá prazer para ele, algo que ele goste muito, por um determinado tempo. Só que eu não posso colocar um tempo muito grande e que no meio do período ali vai passar a minha ira e eu vou me comover e eu vou liberar ele do castigo antes. Então, nós temos que buscar no Senhor o tempo exato desta disciplina. E Davi, ele teve vários filhos, mas ele não conseguiu criá-los com muita disciplina. A sua casa sempre foi uma bagunça. Amon estrupou a sua própria irmã. Absalão matou seu irmão Amon, né?
e tomou o trono de Davi por algum tempo. Adonias tentou tirar o trono de Salomão. Salomão não conseguiu ser firme, né? Ser fiel ao Senhor, andando nos mesmos caminhos que seu pai andou. Então, se nós formos ler ali em 1 Samuel 18:5, nos fala assim: deu ordem o rei a Joabe, a Absai e a Itaí, dizendo: tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei dava ordem a todos os capitães acerca de Absalão. E Absalão expulsou o pai de casa, tinha roubado seu trono, se deitou com as suas mulheres. E como foi o tratamento de Davi? Foi com brandura. Então Joabe viu que o rei Davi não seria capaz de fazer nada contra o seu filho. Então Joabe foi desobediente às ordens do rei. E ele aproveitou uma oportunidade, enquanto Absalão ele estava preso numa árvore, ele matou Absalão, traspassando o seu coração. Aí, se a gente for a ler ali em 2 Samuel 18:33, o rei Davi fala assim, ó: então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Ele ficou desesperado, ele ficou desestruturado com a morte do filho dele. Então, o que nós aprendemos com isso? Que quando nós não disciplinamos os nossos filhos, o mundo vai disciplinar. E aí vai ser muito mais doloroso, vai ser muito sofrido. Porque a dor é muito maior para nós quando alguém disciplina os nossos filhos. Então, tratando Absalão com brandura, Davi não ganhou o respeito e a admiração dele, mas o desprezo. Davi perdeu seu filho ao deixá-lo sem disciplina. Muitos pais tentam ser bons, mas também precisam mostrar firmeza. Na hora da resposta, os filhos podem achar que os pais são duros, mas depois eles vão sentir segurança na resposta dos pais, porque eles vão entender que é o melhor para eles, eles vão agradecer os pais futuramente, e pode ter certeza disso. Um dia eu mesma cheguei perante o meu pai e cobrei dele algo que ele tentou ser firme comigo, ele me mostrou: esse não é o caminho, Sabrina. E eu quis, e eu fui teimosa. Se passou alguns anos, um dia eu cheguei para ele: pai, mas você não deveria ter permitido, você deveria ter continuado firme. E ele me olhou e fez assim: eu fui errada, eu fui ingrata, ainda fui lá e acusei ele de ter deixado. Então, nós precisamos ser firmes com os nossos filhos. Eu não vou deixar o vídeo ficar muito comprido para ele não ser cansativo para vocês assistirem e para vocês participarem. Mas eu quero falar depois sobre Moisés, porque Moisés ele tinha filhos, né? E Moisés ele deu uma proteção ao invés de uma formação para os seus filhos. Então eu quero que Deus abençoe a sua vida, que você comece a meditar nessa palavra, e ainda hoje eu vou falar de Moisés, amém? Um beijo, Deus abençoe.